Buenos días, estimados hermanos. Eu sou Padre Balmir, eu sou brasileiro, sou sacerdote formado dentro do carisma de la esperança, ou seja, sou membro de la família de la esperança, de la Fazenda de la Esperança. Já há muitos anos, já ajustei 17 anos que estou na obra, estou menos tempo que Lúcio, Lúcio está mais tempo. Bueno, estou aqui em México há 4 anos e alguns meses. Para mim é uma alegria. Ayer estávamos fazendo nossa comunhão de almas e eu comentava que para mim é uma alegria muito grande, é uma dicha trabalhar com a formação. Me encanta dar temas de formação. Aunque eu não sepa todo, eu posso aprender e passar adelante o que aprendi. Mira, o tema de hoje, de acordo com a programação da escola missioneira, é el Espírito Santo, el soplo de la misión. Ou se querem outro nome, el Espírito Santo, el aire de la misión. Ou se querem outro nome, el Espírito Santo, el protagonista de la misión. Todos estos títulos têm sentido. Também querem dizer o mesmo. Pero antes, ya ustedes se apresentaram rapidamente, pero queria deixar gravado aqui, al menos os nombres neste tema, os nombres e o país de onde viene, para que as pessoas que posteriormente van a mirar este video eh, se den conta desta experiência missionária internacional também. Podem apresentar-se, por favor. Basta o nome, o país, tá bem? Que todos passaram por la fazenda. Buenos días, padre. Mi Buenos nombre es dias. Giovanni, tengo 34 años, soy de Guatemala y vengo a aprender un poco más. Buenos días, mi nombre es Pedro Alejandro Martínez, soy originario de México, Calientes. Gracias por el tema. Buenos días, padre. Mi nombre es Alexander Rodríguez, soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Muito bem. E Lúcio, por favor, pode apresentar-se? Sí, yo soy Lucio, brasileño, 67 años. Un poquito más de tiempo en la fazenda que Padre Valmir, 32 años. Graças. E para mim é um gosto. Vuelvo a repetir, é uma dicha, uma alegria trabalhar com a formação. Me encanta, me encanta. Pero algo que más me encanta es poder oficiar la misa, la Eucaristía. Mire, hermanos, les pido un permiso para abrir un texto. No se preocupen que tanto en tener este texto con ustedes. No más, yo escrevi un pequeño roteiro para no me perder en las ideas, porque hablo, y a veces me pierdo también. Entonces, yo preparé un texto. Se ustedes les gusta copiar algo, também depois, se ustedes não compreenderam algo, podem perguntar, eu repito, ideias claves também, eu posso repetir também, se ustedes querem copiar. No más, por favor, levantem, pidam, tá bem? Assim, padre, pode repetir? Claro, com gosto. A ver, eu apontei assim em meu texto. El título de este tema, El Espíritu Santo, el soplo, el aire, el protagonista de la misión. Já já vamos entender o que é isto. Primeiro, uma coisa importante é ter em conta textos de la Sagrada Escritura. Nomás les traigo um texto, é suficiente. Há outros de la Sagrada Escritura, del Evangelio, sobre todo, que Jesus habla de misión.
que Él da instrucciones a sus discípulos. Él orienta cómo deben hacer una misión. Después, si ustedes pueden procurar, a ver, es que no aparté este texto, me recordé ahora de estos textos. Después procuro e envío para ustedes, ¿está bien? Con gusto. En el Evangelio de Marcos, el final del Evangelio termina así: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Y es un versículo fundamental. Este y otros tantos versículos de Mateo, de Lucas y Juan. Hay muchos textos en el Evangelio que hablan de este envío que Jesús da a sus discípulos, a sus apóstoles como misioneros. Y es fundamental para entendermos que es la misión de la iglesia. A ver, es un poco repetitivo. La iglesia tiene como propósito fundamental la misión. La iglesia es misionera por vocación, desde siempre. Jesús llama a todos a ser misioneros. Podemos pensar que misionero se refiere nomás a personas que salen, que dejan todo, como por ejemplo Lúcio, yo, Fábio, que está en Colombia con ustedes, el brasileño, otros tantos brasileiros que están en esta zona interamericana, Jefferson acá, yo, Mariana, el otro Fábio, Luis, que está en Guatemala, Diego Moreira, que ahora está en Texas, Estados Unidos, etc, etc, etc. E próprio fundador, um dos fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans, saiu de sua terra. Querem comentar algo? Sim, pode comentar. Buenas tardes, padre. Há uma questão de chave de algo aqui. Que chave que é? Tranquilo, eu espero. La puerta afuera. ¿Y dónde la dejaste? Qué pena. Encima de la silla. Gracias. Pensei que queriam dar a chave para mim. Já estava esperando. El multiverso. Só no Star Trek, padre. Tá bem, irmão. Sim. Vou pausar aqui. Ok. Como les comentava eu temos esta ideia de que para ser misioneiro há que sair de sua terra, deixar sua casa, seu trabalho, sua família, suas costumbres. Sim, não está equivocada esta ideia. Sim, está correto. Por exemplo, Frei Hans é alemão, está em Brasil há mais de 50 anos. En el año que yo nací, 72, fue el año que Frei Hans vino a Brasil. Entonces son 53 años de Brasil. Y Frei Hans hoy es más brasileño. Aquí está nuestra bandera de Brasil. Frei Hans es más brasileño que alemán. Y creo que va a morir en tierras brasileñas. Ya no vuelve. Porque es misionero. La idea de ser un misionero, alguien que deja todo y va para otras tierras, es una idea clásica, pero hay que comprender, y aquí comprender mejor que misionero no es solamente aquel que sale de su tierra, sale de un espacio físico. La misión no es solamente geográfica. Me salgo de Brasil e me vou a outro país. Por exemplo, acá estou em México, Jefferson também, e outros tantos que estão em México. Também é válida esta ideia. Pero muito mais que sair de um espaço físico, sair de minha casa, sair
de mi cuarto, salir, bueno, de un espacio físico, mucho más que esto, misión es una, primeramente, un movimiento interior. Yo no puedo, con esta esperanza que recibí en la Fazenda de la Esperanza, con todo esto que me regaló Dios en esta comunidad, en esta familia, yo no puedo guardar para mí. Siento que debo llevar adelante, principalmente la esperanza. Y una cosa interesante, el misionero es una persona de fe, de esperanza y caridad, y amor, que es lo mismo que caridad. Porque todas las situaciones que vamos a enfrentar van a exigir de nosotros actitudes de fe, de esperanza y amor, caridad. E principalmente el misionero debe creer, tiene por obligación creer en la providencia de Dios. ¿Está bien? Vamos un poquito adelante, que es importante también comprender. Aquí. Saber, creer en la providencia divina y ser fiel a esta providencia. Lo que Dios nos da, por ejemplo, yo me recuerdo años atrás en Brasil, sur de Brasil, nosotros queríamos, estávamos empezando una nueva fazenda, inclusive la fazenda de la ciudad de Jandaia del Sur, donde se recuperó Fábio Campos, que está en Aguas Calientes. En esta fazenda, yo fui el misionero que abrió la fazenda, uno de los misioneros, porque estábamos en 12 misioneros y fuimos a abrir esta fazenda nueva. Y recién estávamos empezando la misión. Durante la misión, miramos que había un campo donde podría ser sembrado, ¿cómo se llama? Yuca, yuca o mandioca. Yuca. Yuca. Sí, mandioca para Brasil, para la Amazônia ahí que está en la parte de Colombia. Se llama mandioca o yuca, una raíz muy sabrosa y muy rica. Y nosotros queríamos sembrar. Era época de octubre. Meses antes había sucedido un invierno muy riguroso que queimó todas las siembras de yuca y nadie más tenía yucas en sus graneros. No tenían, porque el frío queimó a todo, incluso los arbolitos de café también queimó todo y perdieron, mucha gente perdió todo. Y pensamos, ¿cómo vamos a hacer para sembrar yuca si nadie aquí en las cercanías tiene para nos donar un poco? Y teníamos esto en el corazón, por la mañana rezando rosario y confiamos en Dios. Yo pedí a Dios, Señor, providencia algo para nosotros de yuca, aunque sea algunas ramas, no sé si es así que se habla en español, Ahí algunas está bien, ramas, padre. mande, Ahí está bien. sí, Rama. algunas ramas de yuca para sembrar. Y pide a Dios, Señor, envía a alguien que pueda nos donar este material, estas ramas. En la tarde fuimos con un otro sacerdote, yo no era sacerdote, nomás era un misionero, y fuimos a oficiar una misa en la casa de una persona que nos invitó, un agricultor, y fuimos a su casa, oficiamos la misa, comemos, nos serviu una rica comida, y al final el propietario del lugar de la finca me llamó, Valmir, venga aquí, por favor. Aquí tenemos un regalo para ustedes. Quería donar para ustedes. También yo pensé que era
qualquer outra coisa. Quando cheguei ao granero, eu mirei. Aqui não há como, é que estou sentado. Bueno, a altura de uma pessoa sentada, um montão, um bulto grande, muito grande de ramas de yuca. Crê, havíamos pedido a Deus, Senhor, dá-nos yuca para sembrar, que queremos empezar com algo aqui. Queremos sembrar algo para ter o que comer mais adelante para os primeiros internos. Eu sei sembrar yuca e pedimos. E quando terminou a missa em la tarde, este senhor que não nos conhecia, nomás sabia quem era eu, porque se estava haciendo a publicidade, a missão de hablar de nossa experiência nas missas. Este senhor estava e nos invitou. Por isso que compreendi depois. Por que que nos invitou? Porque já tinha guardado algo para nós outros. E me mostrou, aqui está, a altura de uma pessoa sentada, um montão de ramas de yuca. Mira, mira, Balmir, guardamos isto, não sei como logramos guardar, porque em inverno foi muito rigoroso. E bueno, somos os únicos que temos estas ramas e queremos donar para vocês, porque vocês vão a necessitar algo para sembrar, para empezar com algo em la fazenda. E ele falou quase as mesmas palavras. Vou donar para vocês porque eu sei que vão ocupar para os primeiros internos, para atender comida. Al menos da yuca já estava garantizada. Então, é crer em la providência, ser fiel. Então, recorremos todo, levamos a la hacienda, sembramos e cuidamos nos primeiros meses. O primeiro ano que eu estive allá, sempre cuidando. Eu e os primeiros internos, sempre cuidando, sempre asadoneando, limpiando alrededor de la yuca. Miren, hermanos, esto foi 2013. ¿En qué año estamos? 2025. Hace 12 años que la siembra de yuca está allá, sigue. La misma, claro. Já cosecharam, já sembraram outras ramas, pero está allá hasta hoy. Por vezes recebo fotos de Brasil de uma pessoa voluntária de la fazenda e que me disse, mira, padre, aquí el fruto de la siembra de ustedes allá atrás de 2013 sigue fuerte aquí. Mira, lo que sembramos esta semana, estamos vendendo lo que no logran comer, estamos vendendo para sustentar a fazenda. Mira, la providência, trabalho, há que ser criativos e pedir, confiar em la providência. E outra coisa que queria dizer também da providência, todo isso dentro do tema, tá bem? Dentro do tema, porque é importante compreender algumas coisas dentro da missão. Quero ser fiel ao Espírito Santo? Sim, mas também deve ser fiel a lo que Ele nos inspira. Ser fiel àquilo que Deus nos dá, por exemplo, em outra oportunidade, queremos começar a vender, a fabricar, produzir rabão líquido artesanais para começar a vender. Nós outros não tínhamos plata para comprar os primeiros materiais, sabe? Certo dia, e eu pedi a Deus, Senhor, necessitamos deste valor X. Eu não me recordo quanto que foi de dinheiro. Necessitamos, ocupamos este valor X para comprar material, para começar a fabricar rabão líquido artesanal, para começar a vender e sustentar a fazenda com estas ventas. E foi interessante, passou 3, 4 dias,
e vino a nos visitar para conhecer a fazenda um matrimônio jovem, um matrimônio de psicólogos que já conhecia a fazenda, la casa madre em Guaratinguetá, São Paulo, já conhecia hacía muito tempo e nos visitou. Le servi um café com galletas, mostrei a fazenda que estava começando. Havia nomás duas casitas e uma pequena capilla onde eu hacía as celebrações de la palavra. Solamente esto. E depois, mais adelante, a sembra de yuca, um jardim e já. Este matrimônio foi, los atendi, los escuché e passamos um bom rato platicando. E al final, quando se despediram, me entregaram um, um sobrecito, entregaram um sobrecito e eu puse no bolsillo de la camisa. Não sabia o que era. E me despedi, cuide-se muito, graças. E al final, quando volvemos a la rotina de las actividades, el muchacho que estaba comigo, el primer interno, se llama Roberto. Ele me dijo, padrino, me chamava de padrino, era muy amable. Padrino, ¿usted no va a verificar en su bolsillo lo que le dieron en el sobrecito? Y yo le dije, ah, sí, Roberto, ya me había olvidado, porque el momento estaba tan entretenido que me olvidé de verificar este sobrecito. E foi interessante que quando abri o sobrecito, era dinheiro e conferi a quantidade. Miren, não é juguete, não é juego, nada disso. Fíjense, a quantidade que tinha de dinheiro no sobrecito era justamente a quantidade de dinheiro que ocupávamos para comprar o material para começar a produzir jabón líquido artesanal, artesanal, justamente o que nós outros ocupávamos. E crean, este matrimônio não sabia de nada, não sabia de nossa necessidade, não sabia de nossos planos para começar a produzir jabón líquido artesanal. Não, não sabia. Tampouco sabia, não sabiam, nomás conheciam a fazenda, sabiam que ocupávamos algo de ajuda e al final me deram. Claro. E aqui está o segredo da providência. Deus providencia. Não se olvidem, não dudem. Deus, lo que pedimos a Deus com fé, Ele vai providenciar, vai nos regalar. Pero aqui entra a nossa parte agora, a fidelidade, hermanos. Ou seja, a plata que nos deram para comprar o material para fábrica de jabón, lo ocupamos para comprar material para começar a fabricar jabón. Não compramos comida, não echamos combustível en el coche, nada disto. Ocupamos para lo que havíamos pedido. Por isso que a providência funciona quando me toca a parte humana, que é a fidelidade, hermano. Que tem que ver com o Espírito Santo todo. Vocês já vão compreender, porque o Espírito Santo escuta nossas orações. E ele vai atender nossos pedidos, o Espírito Santo, que é a providência divina. Ele vai atender. Ele não nos deixará sem resposta. O Espírito Santo sempre dá uma resposta. Pero hay que estar atento a lo que ele vai pedir, porque muitos de nós podemos pensar, muitos missioneiros podem pensar, não, eu estudei missiologia,
Yo estudié teología, yo sé todo de Biblia, yo sé de memoria el rosario, yo estudié muchos libros, yo soy formado en agricultura, yo soy este, aquel otro. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que nos mueve. No somos nosotros que elegimos hacer misión, hermanos. El Espíritu Santo, de alguna manera, dentro de nosotros, prende su fuego para hacer la misión. No somos nosotros, hermanos. No se equivoquen. El protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Él va a mover los corazones. Outro dia, não sei se vocês acompanharam um tema que eu passei para todas as fazendas. Se não acompanharam, depois vocês podem procurar. Eu tenho um canal de YouTube na internet que eu subi um vídeo de Frei Hans. E aqui é muito importante. Não sei se vocês já tiveram este tema Jesus em meio. Se não tiveram este tema, já, não? Verdade? Então, este tema Jesus em meio está muito conectado com este tema do Espírito Santo. Mira, se nós outros estamos atentos ao Espírito Santo, se somos dóciles a sua voz, a suas inspirações, se nós outros não nos ponemos rebeldes à voz do Espírito Santo, ou seja, de outra maneira se pode compreender, poner-se rebelde à voz do Espírito Santo é querer fazer todo de acordo com o que sei, com o que eu compreendo. Não, a parte humana é importante, hermano, pero e a voz do Espírito Santo, onde se queda? Se, por exemplo, se Maria Santíssima não viera hecho silêncio, se não estivesse em oração em sua casa, como iba a escuchar a voz del ángel? Ou seja, a inspiração do Espírito Santo, ser dócil ao Espírito Santo, permitir que Jesus seja engendrado outra vez por meio de mis actos para o mundo. ¿Me explico? Nós outros também podemos ser outra Maria, outra Virgem Maria. Não tanto a parte de virginidade humana, não. Nós outros podemos imitar a la Virgem Maria em suas virtudes, porque Maria e o Espírito Santo são muito cercanos. Maria, a igreja la llama, le dá a Maria o título de la esposa del Espírito Santo. Nós outros também deveríamos fazer um matrimônio, entre comillas, com o Espírito Santo e depender de sua voz. Claro, a parte humana é importantíssima, nossa inteligência, nossa sabedoria humana, pero quem nos dá a sabedoria? É o Espírito Santo. Por isso que ele tinha, el tema, perdão, o título deste tema é El Espíritu Santo é el soplo, el aire, el protagonista de la misión. Crean, antes de llegar a una misión, antes de decir, no, vamos a empezar la misión ahora que llegamos, vamos descargar nuestras maletas, nuestras cobijas, nuestra Biblia, llegamos, la misión empezó ahora. No, já empezó antes. La misión já empieza antes, quando o Espírito Santo já está preparando la próxima fazenda, quando o Espírito Santo já tocou em el coração, perdão, el coração de la gente que vai nos apoiar, os voluntários, gente que tem sed. Mira, o Espírito Santo se dá a conhecer a la gente que tem sed, que está sedenta do Espírito Santo. E a gente, por vezes, não vai compreender muito bem, porque pronto se sentiu atraída por este carisma. Porque llenou, saciou sua sede do Espírito Santo. Déjame volver ao texto, senão eu entro em euforia aqui e não paro de falar. Tenho que seguir o texto. Mira, então, esta experiência, não? Lá de a yuca, deste material para começar produção de jabón líquido artesanal. Outra experiência para
comentar esto. Ser fiel al Espíritu Santo, ¿sabe cuál es la principal, la, la primera fuente inspiradora para nosotros? Ustedes saben. Si ustedes conocen un poquito de la familia de la esperanza, van a comprender lo que voy a decir. Nuestra fuente inspiradora son los internos. Ustedes são nossa fonte inspiradora. Claro, ustedes já terminaram seu período de cambio de vida. É dizer, o cambio de vida vai até o último alento de vida, o último respiro de vida. Sim, claro. Pero los internos que estamos acompanhando, por exemplo, los internos que estão aí em Colômbia, ai, verdade? Estão aí, não? Verdade? São nossa fonte inspiradora. Sabe por quê? Todo começou, La Fazenda da Esperança, esta divina aventura começou quando? Quando Nelson se acercou à esquina? Não, eu diria de uma maneira diferente. O carisma de La Fazenda começou El padre. com todo respeito, claro, a nossa história, a Nelson, a sua família, pero eu creio que La Fazenda começou o dia em que Antônio pediu ajuda. Quando La Fazenda começou, então, com todo respeito à nossa história, La Fazenda de la Esperança começou quando Antônio pediu ajuda. E aqui começou o que hoje compreendemos muito bem. Aí já estava a fonte inspiradora pedindo, clamando auxílio. Ajuda-me, por favor, a fonte inspiradora. Quantas vezes durante o dia podemos estar em contato direto com esta fonte inspiradora? Porque é o próprio Cristo que pede ajuda. É o próprio Cristo que sofre, que sigue sofrendo el hermano. Ustedes são privilegiados, eu também, porque sou um ex. Eu também passei por la recuperação de depressão há muitos anos. Nós somos privilegiados porque em nós habla la fuente inspiradora. E todavia mais em los que estão hoje em processo de recuperação, de reabilitação, são nossas fontes inspiradoras. Se queremos que nossa missão seja fructífera, que, que dê frutos, há que estar conectado com esta fonte inspiradora. Senão, a missão não vale a pena. Senão, a missão não vai lograr. Não vamos lograr nada de missão. E Jesus habla uma frase forte no Evangelho. Sem mim, nada podem fazer. Se ustedes não estão conectados a mim, é Jesus que habla. Se ustedes não estão conectados em mim, nada podem fazer. É como, e ele dá este exemplo de la vid. Eu sou la vid, disse Jesus, dijo Jesús, yo soy la vid, y ustedes, todos nosotros somos las ramas. Toda rama que dá fruto em mim, mi Padre del cielo podará, ou seja, limpiará, purificará mais e mais, para que dê mais fruto aún. E, em cambio disto, a rama que não está, como se diz, conectada a mim, não produz nada. Se seca, se corta del árbol, de la vid, se junta em um montão de ramas secas, se prende fuego e desaparece. Hermanos, que estemos conectados em Cristo por meio de la oração, de la
práctica de la caridad, o sea, vivir la palabra, la oración, la palabra de vida y conectados a la fuente inspiradora, porque ellos son nuestra fuente inspiradora. Sentimos lo que devemos hacer quando estamos em contato com a fonte inspiradora. Déjame seguir com o texto, senão eu me pierdo. Mira, queria contar-lhes duas experiências de como seguir fiel ao Espírito Santo. Eu me recuerdo quando ingressei na Fazenda no ano 2008. Creio que vocês já estavam nascidos, não? 2008, já haviam nascido, eram masticos. 2008 eu empecé minha experiência com Deus. Eu me recuerdo de um senhor que nadie se acercava a ele. Não queriam se acercar, lo rechazavam, porque era grande, era grunhão, tinha cara de poucos amigos. Como se chamava este senhor? Carlos, Dom Carlos. E todos falavam mal de ele, e o que, eram grosseiros com ele, e ele também se ponia grosseiro, claro. E uma vez, eu lo mirei jogando ajedrez. Eu pensei, aqui tenho a porta de entrada para começar a amistad com este senhor. Aunque seja gruñón, enojón, eu vou me acercar. Quero ser amigo. Como vou me acercar? Fácil. Eu pido a ele, a Dom Carlos, que me ensine a jogar ajedrez. E mira, hermano, ele traía a cara assim. Assim. Sí, asustava a todos. Pero eu tuve valor de acercar-me. Como Nelson se acercou à esquina, eu também me acerquei a este senhor. E foi interessante. Quando me acerquei, lo saludei. Ele, buenas tardes, que quer, Valmir? Já me conhecia mais ou menos. Ah, Dom Carlos, pode me ensinar a jogar ajedrez? Oh, como não, hermano? Venga, hijo, sente-se aqui a mi lado. Com gusto te ensino todo lo que sé de ajedrez. E comecei a jogar ajedrez com ele, comecei a aprender. Por isso que jogo ajedrez hoje. Não sou tão bueno, pero meu objetivo é aprender ajedrez, aprender a jogar ajedrez. Não era para ganhar, é para ser amigo de Dom Carlos, para acercar-me, porque foi o que senti dentro de mim. É como se fuera, não, é a voz do Espírito Santo, Deus me dizendo, acércate a ele. Este senhor ocupa ter amigos, porque nadie lo quiere. Los otros muchachos se burlavam de ele. Acércate. Eu senti dentro do meu coração, escutei. Acércate, aprende ajedrez e torna-te amigo de ele. Não se preocupe em ganhar ajedrez, nomás haga buenas amistades, está bem? E ele me tratou tão bem e quase não lo reconheci porque tratava mal a todos. E quando pedi que me ensinara ajedrez, me tratou super bem. Me tratava assim como me chamava de hijo, venga aqui, amigo, hijo. Então, aí está a voz do Espírito Santo, que derrumba las murallas. Estos dias atrás, a palavra era construir a unidade, ¿verdad? ¿Se recuerda desta palavra, construir a unidade? Y el comentario, bueno, al menos la meditación que hicimos acá en Guadalajara fue de construir puentes que puedan unir las personas. Unir las personas. No construir murallas, bardas que separam la gente, apartam las personas, no.
para construir la unidad, construir puentes de relacionamiento. Aquí también es una manera de escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sempre vai falar para nós lo que Ele quer que hagamos, porque nós temos a tentação de dizer, não, eu sei como se maneja uma missão. Eu participei de muitas missões, não foram poucas missões, não foram muitas, pero eu conosco muitos que participaram de não sei quantas missões, 15, 20 missões, eu conosco pessoalmente, estão sempre metidos em missões porque les dá gosto, se sentem livres, se sentem amados, se sentem realizados, felizes, em paz, cada vez que participam de uma missão, e é pura donação, não se preocupam com mais nada, e termina a missão, vuelven a suas vidas, a seus trabalhos, contentíssimos, em paz. Isto é escuchar a voz do Espírito Santo. Como sei que estou sendo guiado por a voz do Espírito Santo? Quando percebo, sinto em mim, basicamente três coisas: a paz que me dá em fazer a missão, que sou guiado pelo Espírito Santo, que me dá paz, sinto paz, aunque seja uma missão conflituosa, eu estou seguro que estou no caminho de Deus. Me dá paz. Depois, a alegria. Uno se sente contentíssimo e não tem necessidade, por exemplo, está tão contente em la fazenda de fazer uma missão, uma donação livre, está tão contente que não sente necessidade, por exemplo, de sair, dar uma volta, fazer um passeio. Claro, é justo, é necessário fazer passeio, sim. Chamamos em la fazenda de verde, não? Momentos de entretenimento, momentos de descanso, claro, são importantes. Pero uno se sente tão a gusto donando-se em la fazenda que não sente a necessidade de sair, que seja para passear um pouco, comer algo diferente. E outra coisa feliz, como era a paz, feliz, em paz e livre. Experimento na liberdade. Na liberdade, paz, alegria e liberdade. Tá bem? Estas são señales de que estou no caminho do Espírito Santo, que estou escutando sua voz e que não hago coisas de minha própria cabeça, porque nós outros, antes de conhecer este carisma, hacíamos nosso próprio método e nunca funcionou. Agora deixemos que o Espírito Santo haga su método, nos enseñe su método. A ver outra experiência aqui, esta está interessante. Eu, há uns anos, estava em Brasil todavia, e havia um adolescente em nosso quarto que dividia o quarto com nós, pero não era um interno, era um adolescente que Padre Vinícius lo adoptou. E ele era muito trabalhoso, muito difícil de conviver. Eu também tinha dificuldade para conviver com ele. Pero não poderíamos fazer muito, nomás ensinar a ele as coisas da casa e com muita paciência. Uma vez, eu cheguei do trabalho, me fui ao quarto para cambiar-me. O muchacho estava aí mirando, ele tinha prestada uma computadora para seus estudos e estava mirando umas fotos na computadora. Me acerquei e perguntei: Fulano, como está? Ah, bem, bem. Mira, que fotos são estas? Ah, são fotos de las clases de artes marciales. Bueno, estas luchas marciales. E eu, para mim, não é algo que me encanta. Não é um tipo de deporte que me encanta, artes marciais. São puros golpes, assim compreendo eu, pero eu sei que não são puros golpes. Há toda uma disciplina, uma filosofia por detrás. E eu
Aunque não me encantara este deporte, me interessei em mirar as fotos juntos. E le pedí, hey, fulano, ¿puedo mirar contigo estas fotos? Sí, claro, claro. Y él se contentou, se puso contento. Ah, sim, venga, venga aqui a mi lado. Venga a mirar as fotos. Eu mirava as fotos e, de hecho, sinceramente, não me encantava mirar, porque não é um deporte que me encanta. E eu me esforcei em estar todo o tempo. Eram mais de 100 fotos para mirar. E escutei a voz do Espírito Santo. Não, quédate aqui, haga companhia a este muchacho, a este adolescente que necessita um hermano. Ele ocupa ter um hermano. Senta-te com paciência, aunque não te guste, Valmir. Eu escutei dentro de mim. Aunque não te guste, Valmir, mira junto as fotos, haga companhia a este muchacho. La frase, aqui vem a frase, haga la unidad, muera de sua própria voluntad, muera de las ganas de acostarse, de descansar. No, tú puedes. Viva la unidad con este muchacho. Sem dizer nada, nomás senta-te a seu lado e mira as fotos. E ele mostrando as fotos, explicando cada golpe. Eu não compreendia nada, óbvio. E ele mostrando, aqui está minha turma de alunos, meus companheiros. Mira, aqui está a foto de la primeira tabla, se dice? Sim. La primeira tabla que rompi com a força del puño. Aqui está uma teja que rompi com o golpe com o pé. E aqui, e quando ele señalou, brilhou seus olhos quando me señalou uma foto em especial. Mira, aqui está mi maestro de artes marciales. Para mim, lo considero mi papá. Mira que frase forte. Me mostrou a foto com seu maestro e comentou: para mim, mi maestro é mi papá. Lo quero muito, lo estimo muito. Es escuchar a voz do Espírito Santo. Mira, eu não estava sendo nada de extraordinário. Por vezes, a missão não é ser grandes coisas, ser algo extraordinário, hacer vender todo o que levamos para a missa. Pode ser, necessitamos, ocupamos plata, não hagam ilusões. Necessitamos vender produtos, trabalhar, vender, sustentar a casa, sustentar nossa comida, apoiar os internos também. Claro, não caiam nesta ilusão de que a missão é algo espiritual que pronto uno reza, reza, reza e sale volando, não, sale del piso. Não, hermano, a missão é muito concreta, pero também é todavia mais concreta a missão quando paro de fazer as coisas, quando muero de mi voluntad, estou atento à voz do Espírito Santo, a lo que ele vai me pedir al momento presente se hace a missão. Mira, eu não estava sendo nada extraordinário, nomás sentei ao lado deste adolescente, mirando coisas que não me agradavam, fotos de artes marciais, e aí eu estava aí contento al final. Me llenou hasta la fecha, hasta hoy, tengo este recuerdo en mi corazón, que después que terminamos de mirar las fotos, este adolescente me abrazó, me agradeció, gracias por mirar junto conmigo las fotos de mis clases. Yo me quedé contentísimo, com todo respeito a las grandes missões, também da igreja, por exemplo. Claro, as missões são importantes, pero e as pequenas missões de cada dia, hermano? ¿Dónde se quedan? Eu quero abraçar o mundo, converter o continente de Ásia, e eu não sou capaz de assumir a missão de lavar os trastes ou de trapear. Então, a missão perdeu sentido.
Se tornou um puro trabalho, um puro trabalho social ou humano que qualquer, qualquer pessoa poderia ser. Mira, eu não estava fazendo nada de extraordinário, pero aí estava a minha missão, a missão no momento presente. ¿Está bem? A ver o que tenho mais para dizer. Tenho muitas coisas. Eu pensei que este tema iba a durar no más unos 20 minutos, pero creo que pasó casi una hora hablando de misión del Espíritu Santo, que está muy, para mí, me encanta hablar de estes temas. A ver, adelante, senão não avanço. Saber escuchar a voz do Espírito Santo, já les comentei, a fuente inspiradora, que são os internos, nossos queridos muchachos, que um dia não se olvidem. El dia que ustedes se olvidarem que também passaram por la recuperação, que também um dia foram internos, não se olvidem, porque o dia que se olvidem, ustedes não escucharão mais a voz do Espírito Santo. Se pondrão rebeldes a la voz do Espírito Santo, porque não, já hice mi año, não me toca mais nada. E aqui tenho muitas experiências negativas de gente que terminou o ano assim por terminar e depois ocupou ajuda outra vez, se me explico, não? A ver, adelante, senão me perdo. Mira, há uma santa brasileira, Santa Dulce de los Pobres, que foi uma grande missioneira, pero nunca saiu de Brasil. Não saiu de Brasil e foi uma santa missioneira dentro de nossas tierras brasileiras, Santa Dulce de los Pobres. Eu não la conheci personalmente, pero sempre passava muitos programas em la tele, documentales de suas obras, mientras era viva. Então, lá mirava. Eu la mirei muitas vezes em la tele, em programas documentales de la Igreja Católica. Eu me recuerdo o dia que faleceu, em 92, há mais de 30 anos. Esta santa, sabe como começou sua missão? Com um kinder, porque mira como ela estava atenta à la voz do Espírito Santo. Ela percebeu, se deu conta que havia muitos niños e niñas pobres em la calle, tirados a la calle, e que não tinham nada para hacer na calle. Solamente estavam aprendendo delinquências na calle. E pronto, escutou dentro de si a voz do Espírito Santo. E tuvo a inspiração de empezar um kinder para niños e niñas, pero não tinha plata. Como pessoa pedindo ajuda. E uma vez uma pessoa lhe donou, lhe regalou um gallinheiro desativado. Um curral de gallinas estava desativado. Existe a película. Está em português. Chao. Está bem. E empezou esta pequena missão, este kinder, com um curral de gallinas desativado que para alguém lá já não lhe servia. Ela recebeu a donação e empezou. Existe a película com esta cena, Santa Dulce dos Pobres. Está em YouTube esta película. Sim. Em português, está em português, pero vale muito a pena mirar esta película. Tá bem? Aunque esteja em português, vocês compreenderão muitas coisas. E todo o drama que passou a Madre Dulce, Hermana Dulce, chamava. E todo o drama de não ser aceita por suas hermanas de convento, não estavam de acordo que ela trabalhara com gente de la calle, porque eram pessoas malas, delinquentes e tudo. E aí, pessoa, hermanos,
Bueno, no voy a decir mucho de Santa Dulce porque el tiempo ya está adelantado. No sé cuánto tiempo tengo, Lúcio. Mais padre, 15 minutos. Ok, Às 11 perfeito. 15 15 Aí, minutos. sim, 10 e 15. Muito, muito bem. Muito bem. Então, Padre, sabe, deixa eu te acordar agora uma coisa. A sim. patrona de los misioneros é Santa Teresita del Menino Jesús, ¿no? Del Niño Jesús. Como Ella é? nunca dejó el convento. Sim, sim. Muito bem recordado. Ahorita vamos falar um pouquito, al menos dizer algo Santa Teresita. Sim, Sí, muy importantíssima, importantíssima. Fíjense, é nuestra patrona, la sí. patrona de los misioneros, una monja, una monjita, Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió de su convento e quiso ser misionera. Pero como vai ser misioneira dentro do convento? Então, aqui escutou outra vez o Espírito Santo, escutou a voz do Espírito Santo e compreendeu que ella não seria capaz de fazer grandes missões, grandes coisas, coisas extraordinárias, fazer milagros extraordinários. Não. Então, o que compreendeu? Eu puedo vivir los detalles, ser fiel en los detalles, ofrecer a Dios no los grandes milagros, ofrecer a Dios mi día con día, mi día a día, día tras día. Ofrezco a Dios mis pequeños sacrificios del día. Por ejemplo, en su convento había una monja que hacía ruido mientras comía. E hacía muito ruído mientras comia, e Santa Teresita se sentava ao seu lado. E quando compreendeu que poderia oferecer a Deus os pequenos sacrifícios do dia, ofereceu e passou, não se quejava mais de la hermana que hacía ruído mientras comia. Le custou, claro, pero compreendeu depois. Aqui está minha missão: viver el pequeno camino, la espiritualidad de Santa Teresita de Niño Jesús, el pequeño camino o el caminito, el pequeño camino. E aqui compreendeu que poderia oferecer a Deus pequenos sacrifícios del dia. Por exemplo, esta irmã que estava a seu lado hacía ruído mientras comia. E assim em todo. E é patrona de las misiones, junto com outro grande santo, San Inácio, perdão, não é San Inácio, San Francisco Javier. Os dois patronos de las misiones, Santa Teresita de Niño Jesús e São Francisco Javier. Incluso os dois, incluso São Francisco Javier é o patrono de mi diócesis de origen, allá em Brasil, sur de Brasil. Momento, permita-me. Minha garganta já se secou. Ai. A ver onde estava eu? Aqui sentado. O missionário sabe escuchar o que Deus quer, sabe parar, escuchar, discernir o que Deus quer. E se al final de todo não sabe o que Deus quer, não perda a paciência, hermano. Tenha valor, confia e sufre as demoras de Deus, sabendo que seus tempos são perfeitos. E uma última coisa para terminar. Santa Teresa de Calcuta, a querida, estimada Madre Teresa de Calcuta, tinha uma frase, porque por muitos anos, muitíssimos anos,
de su vida, ella no sabía más lo que Dios quería para ella. Ya no escuchaba la voz de Dios, no sabía lo que Dios quería de ella, no estaba segura se lo que ella estava haciendo era voluntad de Deus ou não, se era voluntad do Espírito Santo ou não. Ella não sabia, pero ella tem uma frase: soy un lápiz en las manos de Dios. Voy a repetir, hermanos. Soy un lápiz en las manos de Dios. Y lo restante podemos imaginar, imaginar no, concluir. Bueno, si soy un lápiz en las manos de Dios, Él va a escribir lo que quiere. Y si quiere borrar algo, Él se queda muy libre para borrar, para escribir otra vez, ou para borrar todo, ou para escrever todo outra vez, escrever outras coisas. Somos um lápis em las manos de Deus. E para ser um lápis em las manos de Deus, obediência a sua palavra, docilidade a sua voz, ao Espírito Santo, estar atento, não mirar o próprio umbigo. Muitos de nós temos esta tendência. Não, primeiramente eu, principalmente mientras estamos en el año de recuperación, ¿no? Yo rezo por mi vida, por mi recuperación, por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá, por mi papá. No, por mi papá no, porque me hizo sufrir mucho. Por mi tío que me quiere mucho, por mi perro, por mi gato, por mi dinosaurio, por mis héroes del cómics y no sé qué. Esto, estamos en la fase del egoísmo. Estamos sordos à voz de Deus. E depois vamos cambiando. Começamos a rezar por outras pessoas. Começamos a rezar por quem nos ofendeu, perdão, por quem nos dañou, quem nos ofendeu. Começamos a rezar por la saúde das pessoas, outras pessoas que não são nossos familiares. Começamos a rezar por la igreja. Começamos a rezar por el Papa. Empezamos a rezar por nuestro encargado que no me cae bien, que Dios lo convierta. Empiezo a rezar por este padre Balmir que no para de hablar. Ok. Yo tenía otras cosas, pero creo que es suficiente. Sí, este aquí, había un texto final aquí, pero ya les había comentado que el Espíritu Santo ya llegó antes de la misión. Não creia que tu eres el misionero que vai solucionar tudo. Tu não vai solucionar tudo. Jesus não solucionou nenhum problema da terra. Fíjense. Ele sabe o que ele nos ensinou? El caminho del amor. Recordei, Frei Hans, em um tema que queria comentar e se me passou de comentar. Frei Hans, no último tema que tivemos com ele, está gravado, decía, Jesús en medio nos inspira. Cuando nos queremos bien, tenemos la presencia de Jesús en medio. Y cuando tenemos la presencia de Jesús en medio, escuchamos su voz y Él va a nos inspirar lo que debemos hacer. Por ejemplo, amar a los hermanos. Y cuando tenemos la presencia de Jesús entre nosotros fuerte y que nos queremos bien, aunque tengamos diferenças entre nós e devemos ser assim diferentes, isto vai atrair a providência, isto vai atrair voluntários, isto vai atrair jovens para a recuperação, porque o mais importante não somos nós fundadores de uma nova fazenda. O fundador, o protagonista é Jesus em meio, ou de acordo com o tema que estamos comentando, el Espíritu Santo. Y aquí termino. Amén. Bendito sea Dios en los cielos y en la tierra, por siempre sea alabado. El corazón de Jesús sacramentado.
Voy para la grabación. Si alguien quiere comentar algo que sea importante, quieren preguntar, si no, yo puedo dejar grabando. ¿Quieren acrescentar algo, hermano? Eh, yo, Acérquense para que se capte bien el volumen de la voz, por favor. Yo creo que en este caso, lo de Espíritu Santo y escuchar su voz, viene siendo algo complicado, bueno, para mí, porque en sí se escucha como mucho ruido, a uno tiene como mucho ruido de las cosas que va a hacer afuera, todos los proyectos que uno tiene en mente, y de pronto le cambia todas las cosas o los planes que uno tiene, pero al escuchar, no sé, no es siempre, o sea, yo te cuento de mi experiencia, que tú has escuchado, no una voz en sí, sino que, como usted dice, a veces siente uno una paz en el fondo que le dice o siente que haga algo determinado, pero que es totalmente a la lógica que uno tiene. O sea, no sé si me voy a entender, a veces, por ejemplo, yo tengo algo, un plan establecido o algo que voy a hacer, pero Dios a veces lo llama a uno a hacer cosas totalmente todo lo contrario, que le hacen sentir a uno más feliz. Y así como dice, en paz con uno mismo, y como que dice que ese es el camino. A veces uno, como viene fuera, en este caso, a veces que vengo de fuera y estuve allá afuera, entonces a veces uno dice que se atrapa en las cosas del mundo, en lo material. Yo sé que estando aquí dentro de la fazenda, sí necesita uno de las cosas materiales, pero a veces le llama a uno como acumular muchas cosas, dejar eso atrás. Pero creo de que uno viene aquí a la misión es como para encontrar también esa vocación, esa formación de hacer lo correcto y lo que a uno no le gusta, sino que lo que uno es llamado a hacer. Eso es lo que creo yo que siento que es el Espíritu Santo, porque aparte está, como usted nos decía, el conocimiento que uno tenga con respecto a cualquier materia que uno lleve, pero al final a veces yo creo que escuchar el Espíritu Santo es estar en paz, estar en sintonía con su propia conciencia, con esa conciencia que le dice a uno las cosas, pero también le hace a uno sentir, bueno, a mí en este caso me hace sentir que a veces hago cosas que están mal, pero mi conciencia me dice que tengo que hacer lo contrario, ir contracorriente a lo que hacen todos los demás. Entonces no sé si me doy a entender cómo es que yo quiero expresar eso. Perfecto. ¿Alguien más? A mí me queda, en resumen de lo que nos dijo, que el llamado del Espíritu Santo es personal de cada quien, de una voz que cada quien escucha, pero la única manera de escucharlo es a través de la unidad de las demás personas. No voy a escuchar la voz del Espíritu Santo yo solo encerrado en mi cuarto. Tengo que salir de mí mismo, convivir con los demás y generar a Jesús en medio para poder escuchar ese llamado. Muy bien. A mí en lo personal, lo que me ha, no costado, pero lo que me ha como tallado un poco es poder escuchar esa voz del Espíritu Santo en cuestión a que hago las cosas y llega un momento donde, ¿será que eso era lo que quería que hiciera Dios o será que eso era lo que yo quería hacer? Entonces llega momentos donde se me nublan las cosas un poco, pero pues donde oro y pido por esa guía y es donde Dios me pone a prueba y se queda en silencio. Y a veces me quedo ahí esperando yo, pero bueno, y sigo, pero entonces también me pasa lo de mi hermano Pedro, que llego y salgo de mi entorno, salgo de mí mismo y comparto con los chicos, con los que están acá, con Lucio, con Fabio, con ellos, y pues voy entendiendo un poco más y voy escuchando respuestas que le pido a Dios, pero a veces se tarda mucho
en responderme, pero veo que me hace como crecer en perseverancia, en estar ahí siempre atento y no desprenderme de lo que usted nos compartió de la oración y estar siempre conectados con el vínculo de los chicos y con la oración continua y con la fe que Dios va a hacer la obra por medio de uno. Muy bien, gracias. Trabalho também, padre. Sí, Mira, assim, eu penso que três coisas. Primeiro tema que temos para os chicos acá, eu isso, falei para ele dizia que vem bem de acordo com o que você falou. A primeira missão de todos os cristianos é a santidade. É a primeira vocação e a primeira missão de todo bautizado, não? Então, essa ideia de que missão é deixar o país e ir para outro também é, não estou dizendo que não é. Mas a primeira missão de todo cristiano é a busca por a santidade. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que você falou, que talvez, às vezes, falou aqui Francisco agora, muito ruído, não? O que é realmente na voz do Espírito Santo? Como vai saber se é ou não? Você falou isso. Se há Jesus em meio, seja com seu responsável, seja com o grupo onde estás, seja com for. Se há Jesus em meio e você tem dúvida, essa é isso que está ouvindo, que está sentindo em sua consciência, seja o que for, tem que ser falado, colocado no grupo. Porque se há Jesus em meio, por mais diferente que sejamos, é Jesus que vai falar. Por isso a importância de ter sempre Jesus em meio de nós. Não há confusão que consiga seguir adelante se se mira toda a nossa vida com Jesus em meio. Eu espero até ser corrigido, mas penso assim. Porque se há um momento, de certa maneira, eu estou feliz com isso, se há um momento que devemos ter enfrentar essa confusão em nossa cabeça, é a hora da espera. Porque é o momento, na verdade, de discernimento real do que queremos para a nossa vida. Se é missão, se é missionário, se temos claro, se Jesus está em meio de nós, isso vai se quedar muito claro e vai se quedar claro para todos em nossa cabeça, em nossa vida. E também penso, aquilo que você falou, na outra coisa que você falou bem claro, fidelidade. Não haverá fidelidade, não haverá providência, como também o Espírito Santo não vai se manifestar para nós se não tivermos fidelidade naquilo que falamos, naquilo que hacemos, naquilo que somos. Há que ter fidelidade. Você falou, a providência vem. Você contou duas experiências, não? Da providência que vem. Nesse tempo de fazenda, mesmo antes, tive muitas experiências de providência que vem. Né? Quando éramos jovens, lá em Caraguatatuba, 40 anos atrás, tínhamos terminado uma casa de encontro, necessitava cobrir essa casa de encontro que construímos, antes da fazenda. E construir a casa de ver o teto. E falamos para o Frei Vitório, que não devia, queríamos fazer uma quermesse para conseguir um dinheiro. Joy, o grupo de jovens, né? Junto com ele. Ele falou que não, fazer quermesse é cambiar com Deus. Eu te dou algo, você me dá algo. Não, mas tem que ser assim, você é italiano. Não... Bueno, ele falou assim, me dê uma semana. Eu vou rezar e você se prepara. Venho a viernes e vamos ver como estão as coisas. Passou o tempo, nesse viernes, volvemos à casa paroquial, o Frei estava em oração, e fomos para a casa dele, tinha uma senhora esperando por ele, e ele vindo. E ele falou, espere, eu vou falar com essa senhora aqui primeiro, e depois converso com vocês. A mulher entrou, ficou um tempo com ele, se foi, aí nos chamou. E falamos, então, como vamos fazer uma festa para conseguir o dinheiro? Ele falou, escutem, essa mulher me derrubou agora um envelope, não sei o que tem, não sei o que é. Vamos ver, essa mulher havia recebido uma herência e donou uma parte para o Frei Vitório. Se nós necessitássemos de falar em pesos colombianos, 1.325 pesos e 32 centavos, tinha exatamente 1.325 pesos e 22 centavos nesse cheque, nesse dinheiro. Então, assim,
E aí uma coisa que o Frei falou, isso é para o teto, não vamos usar para outra coisa. Então, essa é fidelidade. Então, primeiro, saber que a primeira missão de todo bautizado, de todo cristiano, é a santidade. Segundo, ter sempre Jesus em meio. E terceiro, ser fiel. Nessas três coisas, são maneiras de saber exatamente aquilo que o Espírito Santo está dando em nossa cabeça e seguir adelante, saber. E as coisas vão se resolvendo, vão acontecendo. É isso? Perfeito. Perfeito. Não acrescento mais nada. Não agrego mais nada. Bueno, nosotros podríamos nos quedar aquí contando muchas experiencias de providencia, pero lo que compartimos ya es suficiente. Ok, entonces, Padre, agradecemos mucho su tiempo, su presencia acá entre nosotros. Nosotros ahora, sábado, el domingo, el lunes, no tenemos tema porque es trabajo, evento, todo. Tenemos un tema agora martes, creo que es su próximo, es Jefferson. Voy a mirar aquí, después hablo para usted. Y te mando un mensaje. Sim. ¿Cómo va a ser? ¿Está bien? Sim. Muchas gracias. Y si puder dar la bendición para nosotros, agradecemos. El Señor esté con ustedes. El con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Chao, Padre. Gracias, Padre. Gracias por todo. Gracias.